Classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, vou começar falando classificação quanto aos lados. Primeiro, triângulo equilátero. Triângulo equilátero é o triângulo que apresenta os três lados com medidas iguais. Então, aqui na imagem, na figura, você pode observar que os três lados medem 6 centímetros. Então, esse é um triângulo chamado triângulo equilátero. Equi quer dizer igual, né? E látero, lado. Então, três lados iguais, com medidas iguais. Outra observação. Num triângulo equilátero, tá? Você pode observar que os três ângulos internos dele são iguais também. Então, os três, no caso aqui, valem 60 graus, no triângulo equilátero. Então, os três ângulos internos valem 60 graus. Aqui eu fiz uma demonstração, ó. Eu puxei do vértice A uma reta perpendicularmente até chegar ao lado BC. Então, esse símbolo aqui quer dizer perpendicular, que vale 90 graus. Essa reta aqui, do ponto A até chegar em BC, vale a altura desse triângulo aqui ABC. Então, é a altura desse triângulo ABC. E ele corta no meio esses dois ângulos aqui. Então, cada pedacinho aqui vale 30 graus. Então, 60, 60, 30, esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho também 30. Então, 30 mais 30, 60. Então, os três ângulos valem 60 graus, ângulos internos. Assim como os lados são iguais, no triângulo equilátero, os três ângulos internos também são iguais. Então, esse é o triângulo equilátero. E outra observação, que essa altura aqui que eu falei, do vértice A até chegar ao lado BC, reparte também a base, que é o lado BC, em dois segmentos iguais. Nesse caso, esses dois segmentos valem 3 centímetros. Ó, 3 centímetros aqui e 3 centímetros do outro lado. Então, esse é o primeiro triângulo com relação aos lados, triângulo equilátero. Segundo, triângulo isósceles. Repare que o triângulo isósceles é aquele triângulo que tem dois lados com medidas iguais. Então, você está reparando aqui que o lado AB e o lado AC, os dois medem 4 centímetros. Então, esse triângulo chama isósceles, com dois lados com medidas iguais. E outra observação, os ângulos da base, ó, a base é BC, certo? Os ângulos que formando aqui na base são também iguais. Então, 40 graus aqui e 40 graus aqui. Então, no triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. E outra observação. Se eu puxar também uma reta à altura do triângulo, do ponto A até chegar ao lado BC, eu reparto também esses 7 centímetros que seria de B até C, eu reparto no meio, ó. De B até esse ponto aqui da altura é 3,5 centímetros e do ponto da altura até o ponto C, 3,5 centímetros. Então, repartiu 7 em dois pedaços iguais, em dois segmentos iguais. Ok? Então, esse é o segundo triângulo, triângulo isósceles com dois lados iguais. Triângulo escaleno. É o triângulo que tem três lados com medidas diferentes. Então, 6 centímetros, 8 centímetros, 10 centímetros. Uma consequência também desse triângulo escaleno é que os ângulos internos são diferentes. Então, por isso que aqui, ó, o ângulo A tem um risquinho, o ângulo B tem 2 risquinhos e o ângulo C tem 3 risquinhos. É para diferenciar os ângulos, um é diferente do outro. Então, esse é o triângulo escaleno com três lados diferentes, com medidas diferentes. Então, essa é a classificação dos triângulos com relação aos lados. Vamos ver agora a classificação com relação aos ângulos. Primeiro, triângulo acutângulo. No triângulo acutângulo, o que acontece? Os três ângulos internos são ângulos agudos. E o que é um ângulo agudo? É um ângulo que tem menos que 90 graus. Então, repara aqui que o ângulo A tem 50 graus, o ângulo B tem 70 graus e o ângulo C tem 60 graus. Nesse caso, os três ângulos são menores que 90 graus. Então, chama-se um triângulo acutângulo, ok?
Então esse é o primeiro triângulo com relação ao ângulo, triângulo acutângulo. Um outro triângulo com relação ao ângulo, classificação, é o triângulo retângulo. Retângulo, ó, lembra de reto, ângulo reto, retângulo. Então está aqui o ângulo reto, ó. Esse é o símbolo do ângulo reto, um quadradinho com um pontinho no meio. Esse ângulo aqui vale 90 graus. Então quando que o triângulo é retângulo? Quando ele tem um ângulo, tá? Um ângulo reto, ou seja, um ângulo que vale 90 graus. Aí ele é triângulo retângulo. Então esse é o segundo triângulo, triângulo retângulo. Terceiro triângulo, triângulo obtusângulo. Então o triângulo vai ser obtusângulo quando ele tiver um ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso? Quando o ângulo tem mais do que 90 graus. Então repare que nesse exemplo aqui, nesse triângulo ABC, o ângulo B tem 120 graus, então é mais do que 90 graus. Então no caso, se é mais que 90 graus, é um ângulo obtuso, consequentemente o triângulo é um triângulo obtusângulo. Ok? Então essa é a classificação dos triângulos com relação aos ângulos. Então espero que você tenha gostado do vídeo e tenha entendido. Até a próxima.